redação. Eu queria que você pegasse aí a sua caneta, o seu caderno, porque hoje nós vamos precisar, ok? Eu gostaria de começar dizendo para você o seguinte: essa aula de hoje será uma divisora de águas na sua prova. Eu queria que você prestasse muita atenção, você que está assistindo essa aula ao vivo, você que vai assistir a essa aula gravada, tem certeza que essa aula fará muita diferença para você. Deixe-me colocar os slides aqui, tá? Quero compartilhar com você um material, tá? Um material. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso daqui, porque com certeza vai fazer diferença aí na hora da sua provinha, tá bom? Então, vamos lá. Há alguns anos, eu desenvolvi um método chamado método 90+. E esse método, realmente, ele funciona. Eu não vou ficar falando hoje aqui do método em si, porque eu ensino isso no meu curso. Tem um curso extensivo, umas aulas específicas para isso, mas eu desenvolvi um método que potencializa a sua redação. Então, como que nós vamos fazer na aula de hoje? Não vou ficar falando do método em si, mas eu vou direto para a prática, beleza? Por quê? Nós temos aí apenas uma semana para você pegar tudo isso que eu vou falar aqui e colocar em prática, tá? Então, vamos lá, valendo, prática, prova, redação, polícia penal. A prova vale 100 pontos. E a redação de vocês, ela tem um peso, língua portuguesa também tem outro, então ela vale 100 pontos. E essa aula que eu vou dar é para quem tem dificuldade em redação. Então eu vou passar aqui o bizu daquilo que eu gostaria de ouvir, faltando uma semana para a prova, beleza? Então, vamos lá, anote tudo, por favor. Quando você receber a sua redação, quando a banca, grava isso, tá? Quando a banca, ela pensa, ela vai discutir assim, ó, qual tema nós vamos, e eu falo que eu já participei de banca de concurso, qual tema, qual assunto nós vamos abordar aqui. Então, tem uma coisa chamada assunto, tá? Por exemplo, o assunto aqui, a banca fala assim, ó, o assunto é algo abrangente, algo geral. Aí ela fala assim, não, nós vamos falar sobre inteligência artificial, nós vamos falar sobre segurança pública, nós vamos falar sobre meio ambiente, nós vamos falar sobre política, nós vamos falar sobre educação, nós vamos falar sobre saúde. Então, assunto é algo geral, tá? É algo geral. Aqui o assunto que eu vou trabalhar hoje, por exemplo, aqui só para você entender, é segurança pública, tá? Segurança pública. Imagine que a banca decidiu assunto de segurança pública. Depois que ela definiu o assunto, eles vão pensar no tema, ok? O tema é algo que está dentro de segurança pública. Aí a banca, depois de várias conversas, elas decidem assim, ó, vamos falar sobre o uso da inteligência artificial na Polícia Penal de Minas Gerais. Ah, olha isso aqui, por exemplo. Aqui, a banca delimitou o assunto, segurança pública. Aí ela quer falar, por exemplo, olha o tanto, dentro do tema, a banca pode abordar várias coisas ali. Aí, você não pode ir para essa prova sabendo que isso daqui, a banca que trouxe, tá?
Isso daqui é a banca que decide. Agora, então isso aqui é a banca que faz. Tem algumas coisas que você deve saber. Olha só, numa redação, a redação de vocês, ela é dissertativa. Dissertativa, tá? O tema que a banca colocou lá, ele é, é a tipologia, o tipo é dissertativo. O que é dissertar? Dissertar é informar. Você vai escrever ali algumas coisas. Gravou isso? Informar. Só que aí a banca teve a ter uma retificação do edital. Ela falou assim: olha, não é só dissertativa, ela é dissertativa argumentativa. E o que é argumentar? Gente, isso aqui vai ser o divisor de águas para qualquer pessoa na redação da Polícia Penal. Dissertar é fundamentar. É dissertar é fundamentar. Dissertar é levantar tese. Gravou isso para mim? Então, tese, você vai ter que fundamentar aquilo que escreveu. Sabe por que muita gente tira nota baixa? Porque não argumenta, porque não fundamenta, ok? Então, você tem que colocar isso na sua cabeça. Eu não posso ir para essa prova sem saber fundamentar, sem saber levantar tese, tá bom? Sem saber ou levantar tese. Então, quando você pegar a sua prova, imagina que você não saiba nada, tá? Não saiba nada. Aí chegou lá, então, com um tema. Você abriu a redação e tem um tema. Quando você vai escrever sua redação, aí aqui eu vou dar o passo a passo bem com algumas dicas que isso aqui vale ouro. Você vai anotar algumas dicas. Você vai fazer para mim 4 parágrafos, tá? 4 parágrafos, beleza? Porque isso aqui é bizu, tá, gente? Isso aqui, eu ensino isso aqui mais ou menos quase 2 meses de curso, tendo essa aula aqui toda semana, ou 3 meses de curso. Vai fazer 4 parágrafos. Você vai escrever para mim, tá? De 27 a 29 linhas. É o meu bizu. Aí você vai pegar aqui 4 parágrafos. Ó, aí eu vou ter o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, o quarto parágrafo. Aqui, na introdução, você vai fazer, 6 a 7 linhas, tá? 6 a 7 linhas. Aqui você vai fazer, 8 a 9 linhas, tá? 8 a 9 linhas aqui, e aqui você vai fazer de 6 a 7 linhas, ok? 6 a 7 linhas. Lembrando que você não pode ultrapassar aqui as 30 linhas, tá bom? Então, aqui, aqui eu vou fazer bem explicado, aqui é na introdução, aqui, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, e aqui, conclusão, tá bom? Então, gravou isso aqui até agora, aí a banca, ela trouxe um tema, beleza? Desse tema, você não pode esquecer que ela pode te pedir que você vai ter que colocar um título. Professor, e se a banca não trouxer? Aqui eu acho que ela vai trazer, tá? Então, aqui é você que coloca o título, ok? Então, vamos lá. Imagine que você tem dificuldade de escrever e eu desenvolvi, então, esse bizu aqui, esse bizu aqui, é o TT2 TFR Pro. Tem até uma musiquinha assim, para você gravar, TT2 TFR Pro, TT2 TFR Pro. Por que isso? Aqui,
esse TT2 TFR Pro, eu auxilio os meus alunos a desenvolverem uma redação de forma simples. São 9 passos. TT2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 passos para a sua redação. E eu chamo de redação 90 mais de 90 na redação, tá? TT2. Quando um corretor ele vai pegar uma redação dissertativa, argumentativa, ele, para dar 90 ele tem que perceber esses 90 passos, esses 9 passos na redação, para você ter os 90 ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, tema, a banca trouxe, você sabe que tem que fazer 4 parágrafos, aí nós temos numa estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro de cada... Aí aqui, eu vou ter aqui, primeiro parágrafo, desenvolvimento, eu tenho aqui, no segundo parágrafo, eu vou ter o desenvolvimento 1, no terceiro parágrafo, o desenvolvimento 2, e no quarto parágrafo, a conclusão. Professor, eu posso fazer 5 parágrafos? Pode. Eu acho que fica pesado, mas pode. Aí aqui você vai colocar um desenvolvimento a mais, ok? Mas a estrutura é basicamente essa. Introdução, primeiro parágrafo. Desenvolvimento, eu tenho 2 parágrafos dele. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 e conclusão. Se você realmente está com sangue nos olhos, se você realmente quer passar nesse concurso e você tem dificuldade em redação, nessa reta final, você vai gravar isso aqui para mim. Ninguém consegue tirar, e isso aqui, modéstia à parte, eu sou especialista, eu estudei para isso, não consegue tirar 90 numa redação se você não seguir esses passos. E eu vou tentar te explicar aqui esses passos, resumidamente, para você chegar lá na prova e fazer, ok? Então, eu quero te dar agora aqui, imagine que a banca trouxe um tema, você já sabe o que você tem que fazer, então, na sua cabecinha, você vai gravar isso para mim aqui, O que eu penso sobre este assunto. O que eu penso sobre este assunto? Sabe por que na hora, muitos candidatos falam assim, na hora dá branco. Sabe por quê? Porque não aprendeu a técnica. Redação, gente, ela é 90% técnica. E tem técnica para fazer redação. Então, você vai pensar assim, o tema que for, você vai pensar assim, o que eu penso sobre esse assunto? E você vai anotar aqui 2 coisas, tá? Duas coisas. Essas 2 coisas serão as suas 2 teses. Tese 1 e tese 2, tá bom? Eu penso 2 coisas. Gente, uma coisa é que em cada... o seu texto, ele tem que ter uma estrutura. Isso aqui eu estou te ajudando a ter a estrutura. Então, nós vamos começar por partes, tá? Nós vamos começar assim, o que eu vou fazer na introdução? O que eu vou fazer no D1, que eu vou chamar de desenvolvimento 1, D1, desenvolvimento 2, D2 e conclusão, beleza? Para ficar mais fácil para nós. O que eu penso sobre este assunto? Aí, voltando aqui, olha só, na conclusão, na introdução, eu tenho que ter 3 coisas para você. Na introdução, eu tenho que ter 3 coisas para você conseguir tirar 90 na sua redação. Tem que ter um tema, tem que ter uma tese e tem que ter 2 argumentos.
Gravou isso para mim? Ó, TT2. Então, T de tema, T de tese e 2 argumentos. Gravou isso para mim? Ó, na hora da prova, deu branco. Na hora da prova, você vai levar para mim TT2, TFR Pro. Essa semana você vai gravar para mim TT2, TFR Pro. Independente do tema, a banca pode trazer inteligência artificial, meio ambiente, segurança pública, polícia penal, seja o que for, vocês vão chegar lá bisurado. Aí você vai lembrar para mim, oh, gente, eu tô perdidaço. Olha o professor Warley Souza aqui, vai lembrar para mim do TT2 TFR Pro. Isso aqui vai te elevar a sua redação. Isso aqui, cara, não vai deixar ser reprovado. Imagina que você deixou para a última hora. Ó, eu não garanto que você, por exemplo, que não estudou nada de redação, vai tirar 90 mais. Isso aqui não é responsabilidade minha e eu não consigo fazer mágica, tá? Eu tenho uma mentoria, é um método, tudo. Agora, eu te garanto, se você seguir isso aqui, você vai tirar, vai ser aprovado pelo menos, tá? Agora, se você tirar 90, se você quiser tirar 90 mais, estudou, treinou, fez redação, você vai conseguir chegar lá, eu tenho certeza disso, tá? Eu estou ouvindo o pessoal do Instituto falando que as aulas estão lá, as aulas teóricas estão lá, e eu estou passando aqui, resumidamente, o que tem lá, mas algumas coisas a mais para você, porque uma aula nunca é igual à outra. E, então, eu vou te mostrar aqui, na introdução, o tema, tese e 2 argumentos. Tem que ter isso, tá, gente? Então, vamos lá. Então, quando eu falo aqui na introdução, deixa eu apagar aqui, eu vou falar sobre a introdução, ok? Aí, na introdução, é uma estrutura, aqui você já sabe que é de 6 a 7 linhas. Nessas 6 ou 7 linhas, que eu indico até que fazer 6, tá? Você vai fazer o seguinte. Então, aqui nós temos 3 estruturinhas aqui, ó. Uma estrutura, 2 estruturas, 3 estruturas. Lembrando que nós estamos onde? Na introdução. E aqui é o TT2. Aqui você vai fazer o tema, aqui você vai levantar uma tese, e aqui você vai fazer os 2 argumentos. Ah, gente, uma coisa importante. Lá no curso teórico eu ensino isso para vocês, e isso aqui te ajuda a não dar branco, independente do tema, tá? Que a banca trouxe. Ó, tema, tese, 2 argumentos. São os 3 passos da introdução. 3 passos. Ó, então, é o TT2. Tema, tese, 2 argumentos. Aqui, eu vou resumir para você o que seria o tema. Aqui, você vai começar, você vai abordar com um conceito, o tema trazido pela banca. Ah, isso aqui é bizu. Ó, eu ensino diversas maneiras de fazer um tema, inúmeras, tem 1 milhão, só que aqui não tem como te passar 1 milhão. Então, qual é o primeiro bizu do professor Warley Souza para o TT2 TFR Pro? No tema, anote para mim, o tema, você vai trazer um conceito. Por exemplo, imagine que a banca falou sobre inteligência artificial na segurança pública. Imagina, aí aqui é o tema 1, que a banca trouxe tema 1. Imagina que a banca falou sobre violência doméstica, tá? Violência doméstica. Então, ou então a banca falou sobre o papel, exemplo, tá? O papel do policial penal. Aí, qual que é o bizu que eu vou te dar? Sabe esse tema 1 aqui?
esse tema 1, não, esse passo 1 do TT2, você vai começar com um conceito. O que é isso? Aqui você vai colocar, por exemplo, se o tema for inteligência pública, nesse primeiro passo, você coloca o que é inteligência artificial. Aí você pode começar assim, ó. A inteligência artificial é tan, 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 tan. Aí, por exemplo, a violência doméstica, por exemplo. Aí fala assim, ó. Violência doméstica é um fenômeno que agride ou que é um fenômeno que agride a Constituição Federal de 1988, pois duas linhas, você vai começar com um conceito, ou seja, o que é violência doméstica. Lembrando que isso daqui existem inúmeros conceitos, maneiras na gramática normativa de fazer redação, de como começar um tema. Eu estou te ensinando o bizu, para você chegar na prova e não zerar. Depois, por exemplo, o policial penal, ó, o policial penal é um pedagogo da cidadania. Vocês estão entendendo? Nesse passo 1, eu estou te ensinando a começar com um conceito, ok? Com um conceito. Esse conceito não é uma opinião minha. Esse é um conceito daquilo que a gramática, que já é trazido já é de conhecimento geral, entendeu? Aquilo ali já é aquilo ali, entendeu? Então, quando você começa com um conceito, você ali já está trazendo aquilo que você realmente precisa. E tem uma pergunta, deixa-me ver qual foi a pergunta, cadê? Deixa-me ver, mensagens. O senhor acha questão de esqueleto pronto? Ah, então, o que acontece? A Letícia perguntou, questão de esqueleto pronto. Ô, Leti, o que acontece? Se a banca, se eu sou um corretor e eu pego um esqueleto pronto, a sua nota, por exemplo, sua redação valia 90, você tirou 90, eu vou tirar bastante ponto seu, vai cair para 80, 75. Mas, na onça, o que é onça? Na pressa, de última hora, ajuda, tá? Ajuda. Mas, se o corretor for um corretor bom, você vai ficar para trás, tá? Aí, gente, então, esse é o T de tema. Tema 1, conceito. Você vai começar aqui, tá? Depois, tese. Futuro policial penal de Minas Gerais. Toda introdução. Ô, gente, isso aqui, ó, isso daqui, você tem que gravar para mim. Toda introdução tem que ter uma tese. Uma introdução que tem uma tese, você não tira 90 mais nela. E o que é uma tese? É uma opinião sobre o tema. É a sua opinião de forma impessoal sobre o tema. Depois que você colocou, por exemplo, o que é inteligência artificial, depois que você colocou, por exemplo, se o tema fosse violência doméstica, ou se o tema fosse o papel do policial penal, tá? Se fosse, você agora vai colocar a sua opinião sobre esse tema. Isso daqui você precisa estar ligadaço comigo. É uma opinião. E aqui eu vou te dar o primeiro bizu. Não use gerúndio. Gerúndio. Por exemplo, fazendo, realizando. Vai perder ponto em argumentação. Gerúndio não denota argumentação. Usar gerúndio é errado? Não. O gerundismo é errado. Mas, por exemplo, você pode usar gerúndio em qualquer outro texto. Na redação dissertativa argumentativa, não. Tá? Existem milhões de textos, mas aqui não. Aqui você vai usar verbos. Como é que você faz? Faz, realiza,
infere, deduz, tá? Deduz, precisa, verbos no indicativo. Aqui você tem que colocar a sua opinião. Vem comigo, futuro policial penal. Ó, então, começou a redação com conceito. Colocou um tema, agora, lembra que eu acabei de falar aqui que você tem que colocar para mim aqui o que você pensa, duas coisas que você pensa sobre esse assunto, aqui é obrigatoriamente. Todos vocês que estão chegando aí depois, sejam muito bem-vindos. Essa aula aqui é ouro, vale ouro. É anos dando aula para concurso. Eu elaborei esse método, tá? 2 argumentos. Aqui, você vai ter que colocar, isso aqui é um spoiler. É um spoiler. Isso aqui é um anúncio daquilo que você vai citar no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Isso aqui é obrigatório. Então, você, na introdução... Ô, gente, a redação, ela é formada de parte, que eu chamo, ela é formada de macroestrutura e ela é formada de microestrutura. O que é macroestrutura? Todo mundo sabe. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo mundo sabe isso aqui. Agora, muita gente perde muitos pontos porque não entende que uma redação, ela tem microestrutura. Dentro da introdução, eu tenho que ter tema, tese e 2 argumentos. Se você não seguir isso aqui, você não consegue tirar total no item introdução. O corretor, ele corrige por etapas. Beleza? Gravou, então? Aí, você já sabe, para mim, que você tem que citar os 2 argumentos que você vai desenvolver. Citar argumento 1 e citar o argumento 2. Ok? Vamos ver isso na prática? Olha só, imagine que a banca trouxe isso daqui para nós, ó. O tema da banca, inteligência artificial e seu impacto no mercado de trabalho. Ah, que legal! Inteligência artificial e seu impacto no mercado de trabalho. Aqui, eu te ensino a fazer um pouco mais extenso, porque tem gente que tem dificuldade, mas com a prática, isso pode ser até reduzido. O número de linhas pode ser reduzido. Eu ensino extenso, mas pode cair. O que você tem que lembrar para mim aqui? Tá vendo aqui que de vermelho é o passo 1, de azul é o passo 2, de roxo é o passo 3, é o T2. Na introdução, tem que ter o TT2. Aí, eu quero começar te falando isso aqui, ó. Olha só, algumas observações em relação à sua introdução. Ó, olha só, a automação e a digitalização transformaram radicalmente os processos produtivos e consolidaram a tecnologia como protagonista das mudanças sociais e econômicas. Isso daqui é uma informação. Isso daqui é uma das formas de começar uma redação. A de vocês poderia ser com um conceito e pode ser com um conceito, ok? Pode ser com um conceito. Aí você vai colocar depois de cada passo, você vai colocar um pontinho final. Não esqueça isso. Depois de cada passo, um pontinho final. Na redação, tem um negócio que chama coesão. O que é coesão? Coesão é liga. Coesão é conjunção. Coesão são conectores. Toda redação, ela tem que ter os conectores. Tá vendo isso aqui, ó? No entanto, desse modo, o que você vai fazer para mim? Você vai fazer isso daqui para mim, ó. Cadê?
você vai anotar para mim, pelo menos, você vai anotar dois conectores para introdução. Você vai colocar aqui para mim, por exemplo, 3 conectores para o D1, 3 conectores para o D2 e 2 conectores para a conclusão. Como é que ficou aqui, ó? 6, 8, 10. Você vai anotar 10 conectores diferentes para usar na sua redação. A redação não é uma soma? Aqui você vai usar 10 conectores. Eu acho que eu até trouxe aqui, quer ver? Eu até trouxe aqui alguns. Se eu não trouxe, deixa me ver aqui uma coisa. Se eu não trouxe, eu coloco para você aqui agora. Vem comigo, anota comigo aqui então, ó, 10 conectores que é bisurado. Vamos lá então. Você vai colocar, ó, desse modo, vou colocar aqui 1. Vai colocar diante disso. 3. Você vai colocar o baseado nisso. 4. Aí você pode separar, tá? Ou baseado nessa premissa. 5. Nesse viés. 6. Portanto, 7. Contudo. 8. Contudo, portanto, eu queria colocar uns diferentes. Sobretudo, tá? 9. Apesar disso. 10. Paralelo a isso. Aí, se quiser colocar mais aqui ainda, desses 10 conectores, bora colocar mais? Dá para colocar 1 milhão. Aí, se quiser, ó, 11. Paralelo a isso, você vai colocar para mim, no entanto, 12. Infere-se, portanto, 13, diante do que foi exposto. Ó, isso, olha o tanto. Você vai escolher 10. Você vai escolher 10 para usar na sua redação. Gravou? Para você fechar total, tem que ter pelo menos 2 na introdução, 3 no D1, 3 no D2 e 2 na conclusão. Senão, o seu texto, você perde ponto onde? Na coesão. Você perde ponto na coesão. Beleza? Isso aqui é meu bizu. Não vai para a prova sem fazer isso. Então, a introdução é isso daqui. Tá? Você está vendo? Isso aqui de vermelhinho é o passo 1. Depois do passo 1, você tem que começar com um conector. Aí, gente, olha a opinião. Olha aqui, depois que eu comecei com o conceito, olha a opinião. Ao mesmo tempo em que tais inovações abriram caminho para o desenvolvimento de novas ferramentas, a ascensão da inteligência artificial impõe desafios, impactos significativos ao mercado de trabalho. Aí, eu vou te mostrar, aí fala assim, aí depois do passo 2, tem um pontinho final, e eu vou colocar um outro conector
Aí fala o seguinte, ó, faz-se necessário analisar a negligência do governo e a desigualdade social como principais causas desse quadro. Quem consegue ver comigo que isso aqui é o meu argumento 1 e isso aqui é meu argumento 2? No primeiro desenvolvimento, no D1, eu vou falar sobre negligência do governo, no 2, desigualdade social. Aí eu vou te mostrar uma redação pronta. Olha aqui para mim, ó. Redação pronta. Olha isso daqui, tá? Olha essa redação pronta. Por que que eu trouxe isso daqui? Essa pessoa tirou 96 de 100, tá? Aí eu quero te mostrar que a redação não existe fórmula. Com o tempo, ela vai ficando bem natural, tá? Bem natural. Essa daqui, por exemplo, olha o que, que a banca que essa menina fez, ó, é uma aluna minha. Ela fala assim, ó, o tema era aplicação da inteligência artificial em prol da segurança pública. Aí o título dela foi a inteligência artificial na identificação e captura de foragidos. Olha como é que é o título dela, a inteligência artificial na identificação e captura de foragidos. Aí ela começa assim, ó, o uso da inteligência, da tecnologia, teve um considerável investimento nos últimos anos no Brasil. Aqui, o tema dela, o T1 dela, isso aqui é o tema dela. Pequenininho, tá vendo? Pequenininho. Ela só começou falando sobre a tecnologia. Aí, ela vai e desenvolve uma tese. Uma tese. Ela fala assim, ó, nesse sentido, a segurança pública desenvolveu, por meio da inteligência artificial, formas de atuação capazes de realizar a interação de informações pessoais concentradas à disposição de órgãos policiais, bem como aumentou o número de prisões e foragidos da justiça no país. Por que que eu trouxe isso daqui? Aí ela vai e usa aqui nesse sentido. Por que que eu trouxe essa daqui? Porque ela, de tanto fazer redação, ela colocou a tese com o argumento junto, tá? E eu até acredito que se ela tivesse colocado aqui separado a tese do argumento 1, a nota dela subiria para 98 aqui, ok? Tem certeza disso. Tá vendo esses 6 aqui? Com certeza aqui passaria a ser 8 se ela tivesse colocado esse item 3 aqui é uso dos articuladores. Se ela tivesse dado pause aqui, colocado um outro conector, ela teria tirado 98 na redação dela. Você pode pensar assim, a nota está alta, 2 pontos não faz diferença. 2 pontos define, 1 ponto define a sua vaga com certeza. E você não pode ir. E eu trouxe essa redação para te mostrar os erros e os acertos dessa candidata. Aqui, ela decidiu fazer junto. Se ela tivesse dado pausa, colocado a opinião dela e falado sobre os 2 argumentos separadamente, ao invés de 6, ela teria recebido 8, ok? Então, é nisso daqui que vocês devem se apoiar, tá bom? Então, vamos embora. Continuando aqui, então, nós falamos, então, da introdução. Agora, nós vamos apagar e nós vamos falar sobre o desenvolvimento, que a gente chama aqui os passos de TT2, TFR, TFR. Aí você vai ver aqui que o T é de tópico, F de fundamentação e de F é reflexão crítica. Ó, TT2, TFR, TFR, tópico, fundamentação e reflexão crítica. Aqui nós estamos pensando, o que que tem que ter no meu desenvolvimento? Aqui você tem que levantar uma tese, aqui você tem que fundamentar, e eu te mostro como é feito isso, tá? Por exemplo, gente, olha isso aqui.
Existem diversas maneiras de você fundamentar. Ah, isso aqui é o ouro para mim. Fundamentar, tá? Fundamentar. Eu vou te mostrar a redação pronta, a redação pronta. Aí, por exemplo, nesse aqui, ela fala o seguinte, ó. Olha como é que ela começa. Preliminarmente, aqui eu quero chamar a sua atenção. Obrigatoriamente, anote para mim, você precisa começar o desenvolvimento 1 ou o desenvolvimento 2 e a conclusão, você precisa começar, grava isso, com um conector. Ah, se você não colocar, você vai perder ponto. Grava isso para mim. Ó, a introdução, você pode começar sem um conector. Aqui não, tá? Aqui você tem que ter um conector em todos. Um conector em todos, tá bom? Ó, aqui ela começou com preliminarmente, aqui ela começou com ademais, aqui ela começou com compreende-se. Então, olha o que ela fez no desenvolvimento 1 dela. Aí, ela só voltando na introdução, aí ela fala assim, ó, formas de atuação capaz de realizar a integração de informações. Eu quero te mostrar que tem que ficar bem claro para o corretor. Cadê? Aqui, ó. Ó, a segurança pública desenvolveu, por meio da inteligência artificial, ó, formas de atuação capazes de realizar interações de informações pessoais concentrada à, à disposição de órgãos policiais. Isso aqui é o primeiro argumento dela. Aí, depois do bem como, ela usa o argumento 2, bem como aumentou o número de prisões de foragidos na justiça no país. Então, futuro policial penal, na introdução, isso que está de amarelo é meu argumento 1, isso que está de azul é o meu argumento 2. Lembra que eu falei dos dois argumentos? Isso aqui tem que ficar claro para nós. E isso tem que ficar muito claro para nós, o D1 e o D2. Agora, no D1, que nós estamos na introdução, aqui, ó, no desenvolvimento 1, segundo parágrafo, ela vai ter que falar sobre formas de atuação capazes de realizar a integração de informações pessoais concentradas à disposição de órgãos policiais. Aí ela começa assim, ó. Preliminarmente, ressalta-se que a concentração de dados em bancos digitais foi um negócio aprimorado devido ao investimento em inovações tecnológicas no país. Ponto. Nesse sentido, aos órgãos policiais foram disponibilizados acesso a plataformas capazes de concentrar o maior número de informações pessoais sobre qualquer indivíduo que já tenha tido passagens pela justiça. Aí, ela vai e coloca assim, ó, o delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, Cláudio Neto, afirmou que o acesso aos sistemas de informações possibilita uma atuação mais eficiente da polícia, eis que é possível apurar informações atualizadas sobre as condições dos investigados que migram dentro do território brasileiro para a prática de crimes. Isso que ela fez aqui, ela fez pelo menos aqui, ó, o TFR, ó, TFR. Ela fez uma tese, aqui ela fez um tópico, ela fez uma fundamentação e ela fez uma reflexão crítica, tá? E ela fez uma reflexão crítica. Vamos embora lá. Quando eu falo sobre tópico, aqui, tópico, depois eu vou falar sobre fundamentação e eu vou falar sobre reflexão crítica.
Lembra que ali, por exemplo, ali tem lá na introdução, não tem os dois argumentos? Por exemplo, se eu vou falar sobre, exemplo, tá? Desigualdade social. Aí eu vou falar, por exemplo, sobre desigualdade social na saúde e a desigualdade social na educação. O que é esse tópico aqui? Esse tópico, lembra que aqui eu estou na fundamentação, é D1, e isso aqui vai repetir no D2. O que eu estou fazendo aqui, por exemplo, nesse tópico, eu vou fazer basicamente o que eu fiz lá no tema da redação. Aqui, o tópico, eu vou começar com um conceito do meu argumento 1. Imagine que meu argumento 1, eu vou falar lá sobre saúde. Aí aqui eu vou começar, por exemplo, falando o que é saúde. Como que a saúde impacta a segurança pública, por exemplo? Como que a saúde impacta, aí, por exemplo, como que eu vou falar, por exemplo, de educação? A educação é isso, a educação traz isso, beneficia isso. Esse tópico aqui é uma forma de você começar o seu desenvolvimento 1. Aqui você pode começar com um tópico frasal, falando referindo-se, nesse caso aqui, ao seu argumento 1. Quando você estiver lá no desenvolvimento 2, esse tópico aqui vai ser um conceito do seu argumento 2. E aqui já vai ser no seu terceiro parágrafo, tá bom? Quem não estiver entendendo, pode falar, professor, essa parte não entendi, que eu vou te explicar, tá bom? Mas isso aqui é o bizu para você chegar na prova e é tudo que você precisa para, pelo menos, não chegar ali sem saber o conceito, tá? Sem saber a técnica, que isso aqui vai aumentar muito sua nota, tá? Então, isso aqui é o conceito, é o tópico, tá? Do seu argumento ou do seu argumento 2. O Marcos levantou a mão. Pode perguntar, Marcos. Marcos, você quer falar, Marcão? Ele levantou a mão? Eu não sei se foi um erro, mas se quiser falar, pode digitar aqui que eu estou no QAP, tá, Marcão? Continuando aqui. Então, aqui o F é de fundamentar. O que é fundamentar? Quando você faz uma tese, dentro dessa tese, você colocou uma opinião. Só que na redação dissertativa argumentativa, essa opinião, ela precisa ter embasamento. Aí aqui que eu vou te dar o bizu de hoje. O embasamento, existem 1 milhão de formas de embasar. Só que aqui eu quero te dar um bizu. Eu quero que vocês me ajudem, tá? Pelo menos aqui comigo. Anote aqui para mim no chat. Todos vocês no chat aqui para mim. Eu quero pelo menos 3 normas. 3 normas. Imagine que vamos falar sobre polícia penal. Polícia Penal de Minas Gerais. Eu tenho 3 normas internas da Polícia Penal que você pode fundamentar, tá? Fundamentar. Vamos lá. Vocês estão estudando regimento interno da Polícia Penal? Regimento interno? O que mais? Ó, coloquei aqui, número 1, regimento interno. Pode falar 2 aí. 2. Você pode, eu vou colocar aqui, ó, Constituição Federal ou Constituição Estadual de Minas Gerais, que fala sobre polícia penal. O que mais? Coloca para mim aqui. Direitos humanos. Bom, André. Bom, André. Dá para falar sobre direitos humanos dentro do policial penal? Excelente. Ô, gente, imagina aqui. Olha só. O que vocês têm que fazer? Que pode colocar mais um aqui. Eu quero mais. Eu quero mais. Vocês estão estudando.
Vocês imaginem que vão falar sobre a Polícia Penal de Minas Gerais. Em cada desenvolvimento, você tem que citar uma fundamentação. Aí, por exemplo, o que embasa a atitude de um policial penal? O que se espera de um policial penal? O que o regimento interno fala disso? O que a Constituição? Ó, ressocialização do preso. Boa! Ó, ressocialização do preso. Excelente, Mylon. Excelente. Vocês vão citar essas normas aqui na fundamentação, aqui no desenvolvimento. Vocês não vão, ó, por exemplo, de acordo com a resolução tal, que trata da ressocialização do preso, é função inerente do policial penal fazer isso. Ah, gente, isso vai fundamentar o seu texto. O que a Constituição Federal fala que é função do policial penal? Ó, REMP, é o REMP, né? É isso aqui que é o REMP, ó. O REMP, ó, regulamentos e normas e procedimentos da Polícia Penal de Minas Gerais, coloca assim, ó, de acordo com o regulamento e normas e procedimentos da Polícia Penal de Minas Gerais, coloca entre aspas não, entre parênteses, REMP, o policial penal deve, ou, por exemplo, o preso deve, entendeu? De acordo ali, vocês vão usar essas próprias normas. Imagine que o tema seja inteligência artificial. Aí você pode usar, por exemplo, tentar trazer inteligência artificial na segurança pública. Ou, por exemplo, você pega, imagina que seja IA, tenta trazer IA para como que o policial penal deve usar a IA na segurança pública. Exemplo, tá? Eu estou falando de vários temas. Imagine que vai falar sobre liderança. Você pode pegar essas normas e falar como que o policial penal vai agir com liderança. Imagine que vai falar sobre comunicação, a importância da comunicação para o policial penal. Gente, o tema é amplo. O tema é, imagina que seja meio ambiente, você pode trazer o que se espera, de um policial penal ou de um agente da lei em relação ao meio ambiente. Vocês estão entendendo que o tema pode ser qualquer um, que vocês podem pegar as normas que vocês estão estudando e fundamentar, porque sem fundamentação vocês não podem chegar lá. Sem fundamentação, vocês não podem chegar num texto. É por isso a importância de vocês estarem fundamentando. Falou sobre violência doméstica, pode citar a Constituição, pode citar a Lei Maria da Penha, pode citar alguma norma. Professor, ao final da aula, o senhor consegue deixar deixa-me ver aqui, alguns temas prontos para nós praticarmos a redação da prova? Consigo sim, tá, André? Aí o outro me perguntou assim, eu acho que foi... tem mais uma pergunta? Pode explicar novamente? Quem me perguntou novamente foi o Marcos. Marcos, novamente o quê? Depois você me fala aí que eu te explico com certeza, tá, cara? Estou aqui para ajudar vocês e é um prazer demais. Vamos embora, vamos juntos. Aí, continuando aqui, gente, o que eu quero te mostrar é essa menina aqui, por exemplo, essa menina aqui, ó, ela usou a fala de um delegado para subsidiar, não é subsidiar, tá? É subsidiar a fala dela. Então, tudo que vocês colocarem aqui tem que ter a fala de alguém. Nesse caso aqui, ela usou um argumento de autoridade. A fala, por exemplo, de um ministro da Justiça, se você quiser. A fala, por exemplo, de acordo com o secretário de Segurança Pública, Rogério Greco.
o Greco, né? Aí as duas pronúncias ele fala que podem ser usadas, de acordo com o delegado tal, de acordo de acordo com o diretor do presídio tal, tá? De acordo com a fala de um policial penal, tem que ser alguém referência. Ou então, você pode trazer, existem inúmeras, o bizu de hoje é que vocês usem que o argumento, a fundamentação com uma lei, com uma norma interna que vai embasar, subsidiar ali o desenvolvimento de vocês. A Dani perguntou para mim assim, ó, quais são as minhas apostas? Ô, Dani, eu, de verdade, eu acredito que a banca, ela não vai trazer nada, é a minha aposta, tá? Pode até ser que eu pague a língua, nada de ressocialização do preso, nada disso, sim. Mas eu acredito que a banca, ela pode trazer um tema muito atual, inteligência artificial, ela pode trazer um tema que trate do policial penal como ser humano. A minha aposta é tentar trazer o policial penal como ser humano, aquele que sabe comunicar, aquele que sabe tratar as pessoas, aquele que é um bom profissional. Então, eu acho que tem a ver com o profissionalismo do policial penal. Mas, Dani, quer um conselho, independente do tema, imagina que a banca vai falar sobre o ET de Varginha, tá? Vagina. ET de Varginha. Que isso aqui é bem utópico, ela não vai fazer isso. Mas imagina que seja o ET de Varginha. Você sempre tem que pensar comigo assim. O que você é um futuro policial penal e qual é a relação do policial penal com o ET de Varginha? Isso tem que ficar claro na sua cabeça. Então, por exemplo, imagina, isso aqui não vai acontecer, tá? De ela trazer esse tema, mas seja qualquer tema que for, conecte sempre o policial penal a esse tema. Vai por mim nessa linha. Então, o que eu acho é que eles estão esperando que você abordar sobre profissionalismo do policial penal, sobre a forma de liderança dele, como que ele vê a sociedade, como que ele vê a segurança pública, como que ele vê o meio ambiente, como que ele vê as pessoas, como que ele vê o preso, isso tudo, tá? Não queira lá, gente, seja querendo ser o ditador, deixe sua opinião política de lado, não vai, por exemplo, falar mal de governo A ou B, não. Aqui é isento, você não tem partido, aqui deixa a sua visão, imagina, seja imparcial. Não, geralmente, esses concursos de segurança pública de Minas Gerais, eles não entram em política, não querem, mas eles querem uma visão, por exemplo, imagine que vai falar sobre a maconha, a liberação da maconha, eu acho que não vai abordar isso, mas imagina que fosse os prós e os contras da liberação da maconha no Brasil. Aí você pode citar, por exemplo, a Constituição, pode citar o Código Penal, Código de Processo Penal, e por aí vai, direitos humanos, use a legislação de direitos humanos. Aí, gente, uma coisa que você pode sempre trazer essas normas para esse tema. Aí, o que você tem que fazer? Você não pode entrar em seara política. Aí você vai defender, imagina que você, no seu íntimo, que aqui nessa sala aqui, imagina que tem alguém que fala assim, eu penso assim, gente, usar um exemplo, tá? Eu fumar um baseadinho escondido não tem nada a ver, tá? Imagine que alguém pensa isso. Você não vai colocar isso na prova, pelo amor de Deus. Você não vai defender a liberação da maconha num concurso de segurança pública, tá? Tente ser imparcial, beleza? Por exemplo, você vai defender aqui, gente, é uma coisa esdrúxula, mas imagine que vai falar sobre violência doméstica. Aí você vai falar assim, não, tem mulheres realmente que caça apanhar. Não pode seguir por essa linha, ok? Não pode seguir por essa linha, ok? Vamos continuar aqui, então, para a gente
É, aí, o que, que você vai fazer para mim aqui, ó? É, é, depois dessa fundamentação, em cada parágrafo tem uma reflexão crítica. Em cada parágrafo tem uma reflexão crítica. O que, que é isso? É a forma de encerrar o parágrafo, tá? É a forma de encerrar o parágrafo. Olha isso aqui para mim, como que fica bem claro, ó. Ela aqui, isso aqui é maior, tá? Você vai diminuir muito isso aqui no seu texto. Ó, diante desse cenário, tá vendo? O argumento 1, aqui, denuncia-se a omissão da máquina pública na problemática. Isso aqui é só uma forma de você começar o seu argumento 1. Acerca disso, a antropóloga Lilia Schwartz aponta que o país adota uma política de eufemismo. Isso é, tende a suavizar graves questões em vez de enfrentá-las com ações concretas. Aqui você poderia encerrar até aqui, se quisesse. Aí ela vai e ainda faz um aprofundamento argumentativo. Isso aqui tudo, ó, pode até desaparecer do seu texto, se você quiser. Nesse ínterim, a crítica de Schwartz pode ser relacionada à postura governamental de tratar a inteligência artificial apenas como símbolo de modernização, sem, porém, criar políticas públicas de capacitação digital para trabalhadores. Consequentemente, isso resulta na ampliação do desemprego e no aumento da insegurança laboral, visto que muitos profissionais não conseguem se adaptar às novas exigências do mercado. Essa parte aqui, ó, se você quisesse, ela poderia até sair, ó, quer ver? Até aqui, ó, até aqui. Ela poderia sair. Aí você vinha depois daqui, consequentemente, isso resulta na ampliação do desemprego e no aumento da insegurança laboral, tal. Aqui, você encerrava a fundamentação, o passo 5 ali da fundamentação. E olha como é que ela encerra. Essa reflexão crítica é uma forma de encerrar o seu parágrafo. Logo, torna-se evidente a inoperância estatal, que a inoperância estatal reforça a exclusão social, em vez de garantir que a tecnologia seja um instrumento de processo coletivo. É uma forma de você encerrar o seu parágrafo aqui. Isso é muito importante. Aí, eu volto aqui para você, por quê? Eu volto aqui porque a mesma coisa que ela fez no desenvolvimento 1, os passos TFR, você não pode esquecer que você tem que fazê-lo no desenvolvimento 2, que é o TFR também. TFR, olha aqui, ó. Aí ela faz assim, ó. Vamos ver, ó, então, o desenvolvimento dela, ela tem que falar assim, aumentou o número de prisões de foragidos da justiça no país. Esse de azul é o argumento 2 dela. Vamos ver se ela falou sobre isso? Ó, ademais, a inteligência artificial contribuiu também. Perceba que ela está usando sempre o quê? Não fugindo do tema, ó. Do tema. É a aplicação da inteligência artificial em prol da segurança pública. Aí ela fala assim, o que eu penso sobre esse assunto? Eu vou falar que a inteligência artificial na segurança pública são formas capazes de realizar a integração de informações pessoais concentradas à disposição de órgãos policiais, que é o meu argumento 1, e aumenta o número de prisões de foragidos da justiça no país, o meu argumento 2. Quando ela chega aqui, de fato, no argumento 2, ela tem que voltar, falar sobre o número de prisões dentro de segurança artificial. Vocês estão conseguindo compreender isso? Não. Por quê? O seu texto tem que ter liga, os seus parágrafos têm que estar organizados. Um parágrafo faz relação à outra. Então, o tema é segurança pública. Então, você tem que falar sobre segurança pública
na introdução, tem que falar sobre segurança, mentira, sobre inteligência artificial na segurança pública, na introdução. Inteligência artificial na segurança pública, no argumento 1 e no argumento 2. E inteligência artificial em prol da segurança pública na conclusão. Então, isso tem que ficar claro na sua cabeça. Estão entendendo? Tem que falar sobre o tema aqui, ó, cadê aqui, ó? Tem que falar sobre o tema aqui, tem que falar sobre o tema aqui, aqui e aqui, usando o quê? Sinônimos, para não perder em propriedade vocabular. Tem que falar aqui sobre... trazer argumentos aqui, todos voltados para o tema, tá bom? Aí ela vai e fala assim, ó, ademais, a inteligência artificial na segurança pública contribui também para a identificação de foragidos da justiça que utilizam de outras identidades para se deslocarem dentro do território nacional e cometer crimes. Aí fala assim, ó, segundo o delegado Cláudio Neto, a utilização de câmeras de monitoramento e reconhecimento facial possibilitou a prisão de aproximadamente 37% de indivíduos a mais, comparado ao período em que a ferramenta ainda não havia sido empregada. Qual ferramenta? A inteligência artificial. Aqui, a candidata defendeu que o uso da inteligência artificial aumentou o número de capturas de foragidos na Polícia Militar de Minas Gerais. Olha como que você tem que ter essa perspicácia de trazer, de estar ligando uma coisa com a outra. Isso vocês não podem deixar passar jamais, tá bom? Então, fez a introdução, vocês estão percebendo que uma coisa vai ligando a outra? Desenvolvimento 1 tem o TFR, no 2 repete o TFR, agora falando sobre o argumento 2, porque aqui, ó, eu coloquei o argumento 1 e o argumento 2. Então, esse tema aqui, ele tem que ser citado aqui, esse tema aqui, ele tem que ser abordado aqui. Tudo com fundamentação. Aqui ainda, ela repetiu os 2 fundamentos. A banca não tirou ponto dela. Mas se fosse eu que tivesse corrigido, eu teria tirado. Porque ela, o mesmo fundamento que ela usou aqui, ela usou aqui. A fala, ela não perdeu em argumentação, mas ela perderia para mim aqui em propriedade vocabular. Ela fundamentou, mas repetiu. Eu te aconselho usar uma fundamentação no desenvolvimento 1 e uma fundamentação no D2, tá bom? Então, aqui a gente encerra, então, a parte do desenvolvimento. Lembrando que tem o desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, que é os mesmos passos. Ó, então, ó, na introdução, eu faço TT2, no desenvolvimento, eu faço TFR. Ó, TFR, tópico, fundamentação e reflexão crítica. Futuro policial penal que está aqui, aluno do Kainan, do Fogaça. Vocês, por favor, você que está nessa reta final, siga esses passos meus. Isso aqui não é uma coisa que eu inventei, tá? Isso aqui já não é uma coisa... Eu dei nome aos passos. Tá vendo esses passos que eu estou dando aqui? Esse método é meu, tá? É meu. Mas isso daqui, gente, essa estrutura, não é minha, não. Vamos lá. Só para você entender, os passos, esses nomes, o método é meu. Eu tenho até uma blusinha, ó, olha aqui, ó. O método 90 mais. Esse método é meu. Essa maneira de ensinar é minha. Ó, muito bom, André. O André falou assim, esses passos me deram uma luz na redação. Muito bom, cara. Tamo junto, eu fico feliz demais de ouvir isso. Mas, essa maneira, isso que está sendo abordado aqui, ó, por exemplo, tema, tese, argumento,
a forma de colocar no método é meu, foi eu que criei. Mas os conceitos que está por trás deles é uma coisa que está na gramática normativa, que todo concurso usa, que todos os concursos que caem dissertativa argumentativa usam. Eu só criei o quê? Eu peguei essa gramática, essa norma e criei um método para facilitar. A metodologia é minha, mas o conceito por trás dele é da gramática normativa, que todo concurso exige, tá? Então, vamos lá. Então, a gente encerra o TT2-TFR, a gente vai para o PRO, que é a conclusão. A conclusão, ela é uma retomada. A conclusão, os problemas solucionados no desenvolvimento, os problemas apresentados no desenvolvimento, eles serão agora solucionados na conclusão. E eu tenho PRO, P de proposta, R de retomada, O de otimismo. Se você tiver, TT2 TFR Pro, TT2 TFR Pro, esse bizu vai te ajudar na hora da sua prova. Gente, você pensar comigo assim, deu branco, não, professor, deu branco, eu não sei nada, mas, deixa eu ver aqui, mas eu vou lembrar desse espaço. O Alexandre falou assim, cheguei atrasado, você repassar os slides? Ô, irmão, eu te mando esses slides depois, tá bom? Eu mando para vocês, beleza? Vamos lá. Agora, a gente vai para a conclusão. Aí, na conclusão, o PRO, o que você vai fazer para mim aqui? Eu vou voltar lá na redação dela, que fala o seguinte, compreende-se, portanto, tá vendo que aqui tem que começar com um conector? Tem que começar com um conector. Sou obrigado, professor? Obrigado. Já falei, um conector aqui e um conector. Mais um aí, compreende-se, portanto. Anote isso aí, compreende-se, portanto, eu coloquei lá. Vamos ver lá se eu coloquei. O compreende-se, portanto, eu coloquei infere-se, portanto, né? Aí pode colocar aqui, o compreende-se, portanto, cadê? Tem umas perguntas que ajudam muito na conclusão. O que, quem, como. Pode usar sim, tá? Aí, olha o que ela fez. Aqui, que ficou muito legal. Ela fala assim, compreende-se, portanto, que o uso da inteligência artificial na atuação deixa eu só apagar aqui, que ficou na atuação policial, contribuiu para a identificação e prisão de criminosos em conflito com a lei. Assim, a segurança pública garante boas perspectivas para o futuro, mediante o emprego de novas tecnologias, auxiliando os agentes. Eu não usaria gerúndio aqui também, tá? Aqui eu não usaria o gerúndio. Os agentes em sua atuação, além de proporcionar uma maior sensação de segurança pública para toda a sociedade, tá bom? Aí, gente, o que ela fala aqui? Quando fala do PRO, TT2, TFR PRO, ela fala assim, é uma proposta. O que é essa proposta? Ela volta lá. Ela fala assim, a proposta, na verdade, como se você como se você fizesse uma retomada aos temas, dando uma resposta para eles. Fala assim, compreende-se, portanto, que o uso da IA na atuação policial contribuiu para a identificação, informações pessoais e prisão de criminosos em conflitos com a lei. Ou seja, ela resumiu aqui o que a IA contribuiu para solucionar o argumento 1, de informações pessoais, ela usou a identificação, e depois a prisão de foragidos, a prisão de criminosos. Excelente! Aqui
você vai, compreende-se, portanto, que o tema soluciona a 1 e a 2. A 1 e a 2. É só isso que você precisa fazer na sua redação. Ela vai e coloca um pontinho final e assim, aí ela faz uma retomada. O que é essa retomada? O que é essa retomada? Essa retomada aqui, ela fez essa proposta e a retomada, ela fez de um, ela fez os dois passos em um, até aqui. Porque depois eu percebo aqui que ela já foi para um final feliz, ou um final otimista. Ela fala assim, ó, assim, você pode usar o contudo, assim, a segurança pública garante boas perspectivas para o futuro, mediante o emprego de novas tecnologias, auxiliando os agentes em sua atuação, além de proporcionar uma maior sensação de segurança para toda a sociedade. Ô, gente, não encerre a sua redação com um final pessimista. Encerre com um final otimista. Não é ser utópico, não é devagar, ou achar, ou fugir da realidade, não. Um final otimista é aquele que que vê uma possibilidade de melhoria. Então, você tem que solucionar pensando assim, cara, é possível resolver isso, solucionar isso, ok? Então, vamos lá. Olha só para a gente ver aqui, ó, esse tema que a gente está falando. Ó, TT2, aliás, TFR Pro no Pro. Portanto, é urgente enfrentar os desafios impostos pela inteligência artificial ao mercado de trabalho brasileiro, ou aqui, por exemplo, na Polícia Penal de Minas Gerais. Aí, ponto. Para isso, começou com portanto, depois ponto e final. Para isso, o governo federal, na condição de agente responsável por elaborar políticas públicas nacionais, deve implementar programas de capacitação tecnológica gratuitos por meio de parcerias com universidades e empresas do setor digital, a fim de preparar trabalhadores para as novas demandas profissionais. Ponto. Ademais, cabe ao Ministério da Educação inserir nas escolas públicas disciplinas voltadas às competências digitais, mediante uma atualização da Base Nacional Comum Curricular, com a finalidade de reduzir a disparidade entre ricos e pobres no acesso ao conhecimento tecnológico. Lembrando que eu sempre faço maior, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade, mas pode ser menor. É tanto que eu trouxe aqui um exemplo prático de uma aluna que tirou 96 e ela fez do jeito, seguindo os passos que eu dei, mas ela fazendo do jeito dela ali. E você pode fazer também, tá bom? Olha como que ela encerra essa redação. Com essas medidas, será possível fazer com que o legado da terceira revolução industrial seja o progresso coletivo e não a exclusão. Esse é um final feliz. Esse é um final otimista. É um que eu chamo de otimização, ok? Otimização. E essa, então, é a base da sua redação. Olha só para você ver, então, voltando aqui, ó. Então, aqui, quando eu falo em o assunto, se for segurança pública, ó, o tema, a inteligência artificial na segurança pública. Aí, olha o outro tema, o uso das câmeras operacionais portáteis pelo policial. Imagina que vai falar sobre, para o policial penal de Minas Gerais, como que o policial penal pode usar, como que o uso das câmeras operacionais portáteis pode potencializar o serviço do policial penal de Minas Gerais. Olha que tema interessantíssimo para ser abordado, tá? Aí você pensa, 2 temas que eu ia fazer sobre, que eu colocaria sobre esse assunto,
eu ia citar, por exemplo, o REMP, eu ia citar o outro lá de ressocialização do preso. Eu ia citar esses dois nas fundamentações, tá? Nas fundamentações, eu ia citar essas duas coisas aqui no D1 e aqui no D2, ok? Eu ia fundamentar. Lá na introdução, eu ia ter que citar dois. Ó, quando eu penso, gente, duas coisas que eu penso sobre o uso das câmeras operacionais portáteis. Por exemplo, eu poderia falar que inibe, por exemplo, inibe o abuso de autoridade, e aqui inibe o uso de autoridade, e eu penso que isso legitima o trabalho do, do profissional de segurança pública. Aqui eu ia falar sobre profissionalismo, aqui eu ia falar sobre ética, aqui eu ia falar sobre valores morais, ok? Gente, por favor, pegue esse bizu meu, pegue esse bizu meu, independente do tema, traga para a segurança pública, traga para a polícia penal, tenta fazer isso. Olha, imagina que o tema fosse o uso das câmeras operacionais portáteis pelo policial penal. Eu ia pensar assim, ó, eu acho que as câmeras operacionais portáteis, ela inibe o abuso de autoridade. Aí aqui eu ia citar o abuso de autoridade, eu poderia citar aqui a Constituição, né, como fundamentação, e eu acho que legitima o trabalho do profissional. Aí abordar ali, ó, ética, profissionalismo, valores, tudo que ele aprendeu. Isso aqui tem que estar, a sua redação tem que ser top demais, excelente. Olha o tanto de tema. Imagina que fosse violência doméstica, imagina que fosse inteligência artificial, imagina que fosse sobre ética profissional. Olha o tanto de coisa que eu acredito que, ô, gente, a banca, ela não vai sair ela não vai sair de segurança pública, ela não vai sair, por exemplo, o que o que eu vejo que a banca pode falar, por exemplo, sobre fake news, tá? Fake news. Aí você pensa comigo, que a banca, que um policial penal tem que pensar sobre fake news, sobre divulgação, sobre informação falsa. Imagina que vai falar sobre inteligência artificial, imagina que vai falar sobre violência doméstica, sobre é, a mulher na segurança pública, imagina que vai falar sobre meio ambiente, exemplo, tá? Aí, eu acho que não vai fugir de, por exemplo, se você sempre pensar, ó, ética, valores profissionais, é, moral, eu não acho que a polícia que vai falar, por exemplo, sobre saúde, a não ser que seja saúde emocional do policial penal, sobre saúde emocional. Olha, o que eu penso sobre saúde emocional do policial penal? O que espera do equilíbrio, né, de um policial penal? Sobre abuso de autoridade, drogas. Imagine que a banca possa falar sobre qualquer tema. Você sempre vai traga esse tema para a sua realidade do policial penal, tá? A Letícia perguntou assim, professor, se eu colocar sigla, obrigatoriamente eu tenho que colocar, Letícia, tem que colocar, tá? Eu te sugiro colocar. Então, se você se coloca assim, Lê, por exemplo, ó, Instituto, tudo maiúsculo, as iniciais maiúsculas, Brasileiro de Geografia e
estatística, aí entre parênteses, IBGE. Isso se você falar uma vez. Aliás, uma vez. Agora, imagine que você vai falar no segundo parágrafo. Aí você pode citar só IBGE. Mas a primeira vez que você for citar, você fala, você vai escrever ele por extenso. Outra coisa, se você vai escrever Polícia Penal, é com letra minúscula, a inicial. Polícia Penal sozinha, letra minúscula. Agora, se você for escrever Polícia Penal de Minas Gerais, iniciais maiúsculas. Vamos lá, gente. De onde que está isso? Já está pacificado no Manual de Redação da Presidência da República, já está pacificado no Manual de Redação do Senado Brasileiro. E é de lá que a gente tira os recursos. Vai escrever Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Civil, letra minúscula. Ah, professor, eu escrevi com letra maiúscula. Pode ser que seja um corretor que não domina a gramática. Pode acontecer? Pode. Mas se for um professor que domina a gramática e que entende um pouquinho, ele vai tirar ponto seu aqui, ok? Ele vai tirar ponto seu aqui, tá? Então, Polícia Penal, letra minúscula. Agora, se tiver determinado, Polícia Penal de Minas Gerais, letra maiúscula, tá? Ou então, se for, por exemplo, PPMG, escreva tudo, as iniciais em caixa alta, ok? Beleza? Aqui, por exemplo, ó, aí o assunto violência doméstica, tema, formas de combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ao título, os desafios para a superação da violência doméstica. Isso aqui é você, candidato, que deve colocar. Observação, no seu título, não coloca pontinho final. Vamos lá, gente. No título, não coloca pontinho final. Beleza? No título, não coloca ponto final. Algumas bancas tiram ponto, outras não, mas não coloca. Ok? Mas você tem que dar um título para sua redação, tá? Se a banca pediu, tá? Deixa-me ver aqui. Deixa-me ver. O que acontece, gente? Eu poderia, nessa aula, citar, ficar aqui falando várias coisas para vocês, vários outros bizus e várias outras coisas aqui, que eu acho que não dá para a gente fazer numa aula, senão fica, a sua mente, ela vai absorver um monte de informações, tá? Eu poderia passar aqui 3, 4, 10 horas com vocês hoje, mas não ia receber as informações. O que eu gostaria de fazer com você hoje, então? Hoje aqui, tá? Às vésperas da sua prova. Que você gravasse para mim o TT2 TFR Pro. E o que eu posso fazer para ajudar vocês, tá? Ajudar vocês. Eu tenho uns modelos prontos de redação. Eu acho que se eu encaminhar, será que ajuda? Ajuda? Umas que eu fiz, e eu acho que pode ajudar vocês. E eu vou estar encaminhando, então, como brinde a esse concurso, tá? É um brinde. Eu vou encaminhar para vocês esses brindes, tá? Essas redações prontas, como brinde, então. E, no mais, é isso. Então, vamos embora lá. Eu poderia... tem muita coisa que eu poderia passar ainda? Tem. Mas o seu cérebro não vai reter. Não vai reter, tá? Então, eu gostaria de deixar hoje o TFE, TT2 TFR Pro, tá? Aí, só para a gente encerrar essa aula, eu gostaria
de mostrar para vocês alguma coisa. Cuidado com isso aqui, ó. Cuidado com maiúscula, maiúscula e minúscula, tá? Cuidado. Professor, ou você escreve, por exemplo, tudo em caixa alta, tá, letra de forma ou cursiva. Pode ser tanto um quanto outro, mas você precisa diferenciar maiúscula de minúscula, ok? Tem que separar isso para mim. Outra coisa, então, pode ser de forma, pode ser cursiva, mas tem que diferenciar maiúscula e minúscula. Outra coisa, por exemplo, quando eu falo assim, ó, atenção, o tio não é em cima do A, tá? Não é em cima do A. O tio, quando eu falo assim, ó, o tio não é em cima dos dois, do A não, né? Do AO aqui, não é em cima do O, não é em cima dos dois. O tio não é uma coisa para cima, tá? Assim, não é assim. Presta atenção nisso daqui, que isso vai fazer diferença. O tio deve ser colocado em cima do A. E é assim. Toma cuidado com o cedilha. O cedilha não é aqui. O cedilha não é isso daqui, tá bom? O cedilha é isso daqui, beleza? Toma muito cuidado com isso. Outra coisa importante, o I não é essa bolinha, não pode ser essa bolinha, pode tirar ponto seu. Toma cuidado com os acentos gráficos. Vocês que estudaram, toma cuidado com crase e concordância verbal e nominal, além de pontuação, ok? Além de pontuação. Outra coisa que eu não sei se vocês sabem, olha isso daqui para mim, ó. Olha isso daqui. Uma letra não pode ficar sozinha. Imagina que isso aqui são linhas, tá vendo? Isso aqui são linhas, o final da linha. Eu não posso dividir uma palavra assim, ó. Por exemplo, a, colocar um tracinho aqui, e aqui colocar assim, ó, tensão. Na língua portuguesa, uma vogal, ela não pode ficar sozinha numa translineação, ok? Não pode ficar sozinha numa translineação. Aí, toma cuidado. Toma cuidado com os espaços, tá? Na hora de for separar, coloca um dedo e meio e começa o parágrafo. O mesmo iniciou o primeiro parágrafo aqui, isso aqui é o espaço, tá? Começou aqui, o segundo parágrafo começa aqui também, não deixe espaços vazios, fica feio, a letra importa muito, e eu vou te falar uma coisa, tá? Eu espero que todos vocês sejam aprovados, mas, para quem não for, espero que todos sejam, não deixe para treinar redação na última hora. Não deixe redação para a última hora. Redação é mais importante do que prova objetiva. Ela define a sua vaga com certeza. Nenhuma outra prova vale 100 pontos. A redação vale, tá? E os candidatos negligenciam, beleza? Deixe-me ver, então, os bizus que eu tinha para passar, então. Prática, e é isso, tá? Eu acho que eu já falei o que eu tinha para falar dentro do tempo que eu tinha estabelecido, tá? Então, não ia adiantar eu ficar passando outros conceitos aqui que nem entrar na sua mente, tá bom?
vou mandar para vocês esses slides e eu mando esse material também. E vocês podem contar comigo, tá bom? Vou ficando por aqui, então, tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma coisa? Se não tiver, eu encerro por aqui. Ó, minhas sinceras continências, Deus abençoe vocês, tamo junto, ó, e eu quero ser convidado para a formatura de vocês, tá bom? Com Deus, tchau! Top, top, top. Muito top a aula dele, gente.